Gente, eu quero dar as boas-vindas a todos. Marcaram comigo, disseram que é 3h15, é isso mesmo? Ok. Dar as boas-vindas a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio Carlos Nasser. Eu sou pastor e estou trabalhando atualmente com a Primeira Igreja Batista aqui, em Curitiba. E trabalho com homens também, tenho um ministério com homens bastante joia, eu vou falar disso depois. E o nosso assunto hoje é sobre família. E a gente vai conversar um pouquinho. O tema que me foi pedido foi Jesus na família, né? Mas o que a gente vai fazer é olhar princípios de Deus para a família a partir desse tema que eu estabeleci aqui. Então vamos lá, vamos ver se vem mais gente. Nós vamos falar sobre a decadência da verdade, a vida cheia do Espírito Santo e a família cristã. E eu quero ler com você um texto muito interessante que está no livro de Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Você tem o texto aí na tela, se quiser acompanhar, ou se não, acompanhe na sua Bíblia e vamos lendo. Antes disso, vamos orar, né? Senhor, muito obrigado por essa tarde, obrigado por esse momento gostoso de estarmos juntos, falando de princípios de Deus. Ajuda, Senhor, que o nosso coração esteja aberto a Ti, aberto à Tua palavra, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler esse texto de Isaías capítulo 59, a partir do verso 4. E eu vou dizer por que nós vamos ler esse texto. Porque é um texto que reflete tanto uma realidade que existiu 700 anos antes de Cristo, lá na época de Isaías, como é uma realidade que existe entre nós hoje. Então acompanhe a leitura do texto aqui comigo. Diz assim: ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade. Obra de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal. São velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, quem anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que só há trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante Ti. E os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Como prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve.
É um texto denso, um texto pesado para a gente ler, entender, mas a verdade aqui, o que a gente tem é a seguinte. A grande questão aqui é a seguinte. Onde está a verdade na nossa sociedade? Onde está a justiça? Quando alguém quer andar na verdade, é tratado como um estranho. Quando alguém quer viver na justiça, é tratado como uma pessoa errada. Esse é o princípio que está aqui no texto. De que a sociedade está de cabeça para baixo, né? Essa sensação que a gente tem é de que o mundo está de cabeça para baixo. E que as pessoas não conseguem viver e não conseguem viver realidades importantes do ponto de vista bíblico. E aí, então, eu tenho algumas perguntas para balizar um pouco a nossa conversa. Tá bom? A primeira pergunta é, por que é que temos assistido uma avalanche de atos imorais, mesmo no ambiente das igrejas cristãs, e temos nos sentido impotentes para alterar a realidade? Essa é uma primeira pergunta importante. Por que é que temos assistido uma avalanche de atos imorais, muitas vezes dentro das igrejas? E quando a gente fala em imoralidade, a Bíblia fala em imoralidade, a Bíblia não está falando só de relação sexual, de prostituição, de adultério, mas não ser uma pessoa justa é um ato imoral. Não ser uma pessoa que fala a verdade é um ato imoral. Aí você tem toda a impureza também que acontece, também são atos imorais. Então por que a gente tem visto isso e é difícil a gente resolver essas questões? Por que o mal é combatido veementemente por crédulos e incrédulos, mas a verdade não é mais aceita como sendo absoluta? Essa é uma outra questão. Nós estamos vendo aí manifestações no Brasil inteiro, né? E o pessoal está fazendo manifestações e aí vem violência, etc. Mas o princípio todo é, precisamos melhorar, não é isso? Queremos melhor isso, queremos melhor aquilo, queremos que melhore isso, que melhore aquilo. Tá bom. Então todo mundo está falando em coisa boa. E por que vira bagunça? Essa é uma pergunta. Por quê? Por que as coisas não acontecem como deveriam? Por que nós, cristãos, sabemos de tudo isso e não fazemos nada ou não conseguimos fazer nada? Ou quase nada? Essa é uma outra questão. Você fala assim, puxa, mas eu sei da verdade. E por que a gente não consegue viver isso? Outro dia eu ouvi de um homem cristão o seguinte: não dá para ser honesto no Brasil. Você já ouviu isso? Já deve ter falado isso várias vezes. Aí eu faço uma pergunta para você. Se não dá para ser honesto no Brasil e você está vivendo, então você é desonesto. E se você é desonesto, você não está vivendo o princípio de Deus. Se você não está vivendo o princípio de Deus, você está vivendo em pecado. Você está vivendo em pecado? Justifica. E se você não está sendo honesto, por que você critica os desonestos? Na verdade, queridos, o que nós precisamos pensar é sobre a questão do relativismo moral que existe na nossa sociedade. O que é o relativismo moral? Relativismo moral, como diz o nome, né, tudo é relativo. O relativismo moral, ele prega que a verdade ou a moralidade, ela é estabelecida por uma pessoa. Não existe nenhuma verdade absoluta, universal, que possa ser aplicada para todo mundo. Ele diz, não, o que é certo para mim é certo para mim. Eu é que defino o que é certo e o que é errado. Esse é o relativismo moral. E nós estamos vivendo uma sociedade assim. Os mais antigos aqui vão dizer isso, quer ver? Ó? Vão se identificar com o que eu vou falar. Como é que a gente fala mesmo? Antigamente não era assim, não é assim que a gente fala? Antigamente o pessoal respeitava, não é? Antigamente valia a minha palavra, não é assim que a gente fala? Então, antigamente valia significa que antigamente aquelas pessoas ali definiam que se alguém falasse alguma coisa, então aquela verdade, melhor, aquela palavra valia. Hoje não vale. E as pessoas acham que está certo não valer. Esse é o pior. Esse é o relativismo moral. Relativismo moral não aceita nenhuma verdade absoluta. Agora, o que a gente faz com a Bíblia? Numa sociedade relativista. Se a Bíblia é absoluta. Por exemplo, disse Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim.
Certo? Ok. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ele não disse, eu sou um dos caminhos, uma das verdades e uma das vidas. Ele não disse isso. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém. O que quer dizer ninguém? Ninguém. Essa é a melhor tradução que tem. O que quer dizer ninguém? Ninguém. Nenhuma pessoa chega a Deus se não for através dele. Foi isso que ele disse em João 14,6. Esse é um princípio absoluto. O que você faz quando as pessoas dizem, mas Deus está em todo lugar? As pessoas podem chegar a Deus através de outras coisas. Como é que aquele povo lá que nunca ouviu falar de Jesus vai chegar a Deus? Eles têm que chegar a Deus de algum jeito. Não é assim que a gente fala, gente? Em outras palavras, nós somos relativistas. Nós cremos na Bíblia, mas quando se trata de princípios estabelecidos por Deus para serem aplicados universalmente, a gente não gosta. O que tem a ver com a família? Tem muito a ver, e eu vou falar daqui a pouco. De acordo com o relativismo moral, a moral é uma questão de preferência pessoal. A pessoa diz assim, não, isso daqui serve para mim, não, isso daqui eu acho que é certo. Você quer ver uma coisa? Hoje a coisa mais estranha do mundo é você ter um casal de namorados que não dorme junto. Ok? Se o casal de namorado não tem relação sexual, um olha para a cara do outro e fala, você é estranho. Tem menina que começa a namorar um rapaz e o rapaz fala, não, eu não quero ter relação com você, eu quero ter relação só quando casar. Ela olha para o rapaz e fala assim, você é homem mesmo? Isso não está longe da gente, isso está dentro das igrejas. Aí você chega e questiona esse pessoal e diz assim, e aí, como é que é isso? E o princípio de Deus? Aí o cara fala, não, mas eu a amo, ele me ama, nós nos amamos, nós vamos nos casar, qual o problema? Aí você diz, não, o problema para mim não tem problema. É uma questão de princípios espirituais. Não, eu não acredito assim. Nunca ouviram isso, gente? Eu não acredito assim. Ou a pessoa diz assim, não, mas isso aí está escrito na Bíblia, gente, isso é coisa velha, né? Faça-me um favor, né? Hoje em dia a coisa é, nós somos modernos. Aliás, o pessoal fala que já não somos mais modernos, nós somos pós-modernos. É mais chique falar assim. Nós somos pós-modernos. E isso está acontecendo todos os dias. Então, esse é o relativismo moral que está estabelecido na nossa sociedade. E isso afeta todas as áreas da vida. Vocês já viram na Bíblia, por exemplo, aquele texto que fala sobre 2 pesos e 2 medidas? Isso sai da Bíblia, esse texto. Essa expressão, 2 pesos e 2 medidas. O que quer dizer 2 pesos e 2 medidas? Para quem já usou balança para vender alguma coisa. O que quer dizer 2 pesos e 2 medidas? Você lembra antigamente como eram as balanças? Não existia balança eletrônica, nada disso. Como é que eram as balanças antigamente? Eram 2 pratos. E num prato você colocava o quê? Um peso estabelecido, dizia, isso aqui é 1 quilo, certo? E aí eu equilibro aqui, eu vou pôr arroz, e eu vou pondo arroz no saco, vou pondo arroz até que fique no meio. Equilibrou, deu 1 quilo. Então o padrão de comparação é 1 quilo, certo? Aí o que o pessoal fazia? Fala para mim. Para ganhar mais. Aquele padrão deles, eles davam um jeitinho, tirava ali, lixava, tirava o pozinho ali, e 1 quilo não era 1 quilo. O padrão era 950, 900 gramas. Aí a pessoa colocava aqui o arroz, pesava quanto? 900 gramas. Só que a outra pessoa que está vendo, ela está pensando que isso aqui é 1 quilo. Então é um peso para vender. E para comprar? Ele fazia o peso de 1 quilo, 1,2 kg. Certo? Aí ele punha 1 quilo aqui e dizia, 1 quilo, hein? Então agora eu vou comprar de você. Bota o arroz aí. Pesou, deu 1 quilo, beleza, 1 quilo. Comprei 1 quilo, ele tem 1,2 kg na mão.
2 pesos, 2 medidas. Como é que chama isso? Só tem um nome para isso. Como é que chama isso? Roubo. Mas é o que a sociedade faz hoje. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, lá no livro de Provérbios: nada vale, diz o comprador. E então indo, se gaba. Você já vendeu alguma coisa? Que você queria ganhar algum dinheiro com aquilo? E a pessoa que está comprando diz assim, isso não vale nada não. Você vai vender um carro. Você já percebeu quando você vai comprar o carro é o melhor do mundo, e quando você vai vender ele é o pior? 2 pesos e 2 medidas. É o mesmo princípio. Agora, esse princípio de 2 pesos e 2 medidas significa o quê? Significa que eu estou relativizando os padrões, os parâmetros. Então 1 quilo não é 1 quilo. Tinha uma moça aqui na aula passada, grávida. Você pode dizer que ela está meio grávida? Fala assim, nossa, está meio grávida, né? Ela vai pensar, o que é meio grávida? Ou é grávida, ou não é grávida. A verdade não tem meia verdade, nem meia mentira. Não, eu contei uma mentirinha. Aí a pessoa fala que é uma mentirinha que é para ver se... né? Deixa mais doce, né? Não, ela é uma mentirinha. Ou, não, eu falei só uma parte da verdade. Eu só contei um pedaço da verdade. Não existe isso, gente. Não existe 2 pesos e 2 medidas, quer dizer, não deve existir. Tudo bem até aqui? Podemos continuar? Por que eu estou falando isso? Porque a pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte, então como é que a gente resolve essa situação? É só uma questão de eu sair daqui, então, bom, já que isso existe, o relativismo moral está aí, etc., mas você crê na Bíblia, você crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem princípios absolutos. Elas valem para o Brasil, valem para a Alemanha, valem para a China, valem para Marte, para a Lua, aonde for. São mesmo os princípios que valem em qualquer tempo e época. Por quê? Porque são princípios absolutos. Se você crê na Bíblia, a pergunta é, muito bem, eu tenho uma sociedade relativista e eu tenho uma Bíblia absoluta, como é que eu faço? Aí alguém diz, simplesmente, se você crê na Bíblia, crê na Bíblia. Se você não crê, não crê. Pronto, vai embora para casa. Tchau. Um abraço. Não dá para fazer isso. Por quê? Porque as pessoas sabem o que é certo e o que é errado. E elas sabem da verdade. Às vezes não conseguem aplicar. Por que não conseguem aplicar? Deixe-me falar sobre 2 estados espirituais e 3 atitudes, ou 3 práticas, 3 comportamentos distintos. Leia comigo, quer dizer, acompanhe a leitura que eu vou fazer de 1 Coríntios 2,14. Não, leia em voz alta comigo. Evita você ficar com soninho. Tá bom? Vamos lá? Ora, o homem... Ninguém está falando nada? Vai juntos, vai. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem. Presta atenção nesse verso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não consegue compreendê-las. Ele não só não entende, como ele não consegue entender. Por quê? Aí a gente tem que ir um pouquinho mais para dentro do texto e procurar o que é a palavra natural no grego. E lá no grego, essa frase, homem natural, é anthropos psíquicos. Anthropos em grego é homem. Anthropos, antropologia, certo? Anthropos é homem. E psíquicos é a mente. Então, um homem baseado na sua mente não consegue compreender as coisas do Espírito de Deus. É claro que não. Porque eles se tornam loucura para a pessoa. Aí ele continua e diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por que ele está dizendo isso? É o anthropos pneumáticos. Anthropos, homem, pneuma é espírito, pneumáticos é o homem espiritual. Ora, o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente e, consequentemente, no mundo natural, ele não é julgado. Por que ele não é julgado? Porque ele crê naquilo que o Espírito Santo está determinando.
Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aí ele continua. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais e sim como a carnais. Agora presta atenção no texto. A gente lê muito rápido a Bíblia, por isso que a gente não entende. Leia devagar. Eu, porém, Paulo está dizendo, eu, porém, irmãos, como é que ele chamou o pessoal de? Se você responder, me ajuda. Se você não responder, eu penso que você já dormiu. Certo? Então vamos lá. Eu, porém, irmãos. Ora, ele está chamando de irmãos e ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Para quem ele está escrevendo? Para os irmãos em Cristo. Para a igreja, certo ou não? Aí ele diz, irmãos, quando escrevi para vocês, eu queria escrever para vocês, eu queria falar com vocês de um modo espiritual, mas eu não consigo porque vocês são carnais. Vocês são crianças em Cristo. Tudo bem? Tem muita gente que diz assim, o homem carnal é um homem não salvo, não é isso? Não é o que o texto está dizendo. O homem carnal é um crente que tem alguma coisa que não vai bem. E nós vamos falar sobre isso. O que é que não vai bem? Ok? Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Então deixa eu mostrar um gráfico para vocês. Imagine esse círculo como sendo o ser humano. O ser humano. Eu sei que existem crenças diferentes, uns creem na dicotomia, né? Quer dizer, corpo e espírito, ou corpo e alma e espírito é a mesma coisa, e assim. Eu vou, para efeito didático, eu vou trabalhar com a tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, o corpo é a consciência que eu tenho do mundo que me cerca. Com o corpo eu tenho consciência do mundo que me cerca. Você pode dizer essa frase comigo? Com o corpo eu tenho consciência do mundo que me cerca. Vamos lá? Com o corpo eu tenho consciência do mundo que me cerca. Certo ou não? Vocês estão olhando para frente aqui, vocês estão vendo quem? Eu, o pastor Nasser. Vocês estão vendo meu espírito? Vocês estão vendo o que eu estou pensando? Quem que vocês estão vendo? O meu corpo. Certo? É com o corpo que eu tenho uma consciência do mundo que me cerca. Com os meus 5 sentidos, eu tenho consciência dos objetos, das coisas, eu sinto, etc, etc. Em grego, a palavra corpo é soma. A segunda parte é a minha mente, ou alma. Com a mente eu tenho consciência do meu eu. Diga comigo essa frase. Com a mente eu tenho consciência do meu eu. Quem eu sou, minha identidade, meus sentimentos, minhas lutas, minhas dificuldades, meus traumas, a maneira como eu raciocino, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu estudei, está tudo na minha mente. Em grego, essa palavra é psique. Quando uma pessoa tem um problema, uma doença, que nasce na mente ou na alma, ela tem uma doença que pode virar física. E aí nós chamamos isso de doença psicossomática. Pronto, você já entendeu por que chama somática. Porque soma é corpo. Mas há uma terceira parte que Deus fez, e aqui é importante a gente entender, porque na verdade esse é o verdadeiro eu, é o meu espírito. Com ele eu tenho consciência de Deus. Com o espírito eu tenho consciência de Deus. Com o corpo eu tenho consciência do quê? Do mundo que me cerca. Com a mente eu tenho consciência do meu eu. E com o espírito eu tenho consciência de Deus. Ok, a Bíblia diz que Deus me fez a imagem e semelhança dele. Fez você também a imagem e semelhança dele. Pergunta: Deus é branco? Amarelo? Preto? Vermelho? Ele é alto ou ele é baixo? O cabelo dele é loiro ou é preto? É liso ou não é? Na verdade, essa dinâmica toda que eu estou falando aqui é a dimensão do corpo, não é? Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. A Bíblia diz isso? João capítulo 4 diz o quê? Que Deus é
espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, eu fui criado à imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, eu fui criado à imagem dele, eu sou espírito. Quando você morrer, e todos nós vamos morrer, a não ser que Jesus venha antes e nos arrebate, né? Mas o ser humano, quando morre, o que acontece? A Bíblia diz, o pó volta ao pó. E o espírito? Volta a Deus que o deu. E Deus estabelece, ele determina para onde que essa pessoa vai. Aqueles que receberam a Cristo vão para o céu, e aqueles que não receberam a Cristo vão para o inferno. Isso é o que a Bíblia diz, gente. É simples, comum e prático. Dá para entender isso com a nossa mente? Não. Com a mente não dá. Você entende porque você crê no Senhor, e porque o Espírito Santo trabalhou no seu espírito. Mas com a mente, não dá para entender. Só que eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados seres espirituais. Agora, o que acontece quando uma pessoa, quando ela nasce? Ela nasce assim, ó, dá uma olhada nesse gráfico. O que você tem lá? Está meio clarinho aí. O corpo, você tem uma barra lá, certo? A mente e o espírito, onde é que ele está? Teologicamente falando, o que a Bíblia diz? Que uma pessoa que não tem Cristo, o espírito dela está morto. Morto. Você pode dizer que está morto ou que está dormindo. São dois sinônimos que muitas vezes a Bíblia fala sobre isso, né? Irmãos, com respeito aos que dormem. Ele não está falando daqueles que cochilam no culto. Ele está falando daqueles que morreram, né? Então, esse espírito aí, dessa pessoa que é o homem natural, ele está dormindo. Ele existe, mas está morto. Não tem relacionamento com Deus. Certo ou não, irmãos? Estou falando alguma heresia? Não, né? Está escrito na Bíblia isso? Tá. É que, assim, toda vez que a gente mostra um gráfico, é simples de ver o gráfico, mas é difícil de explicar, porque é um princípio espiritual. É complicado o princípio espiritual. O que acontece com esse ser humano aí? Esse é o homem natural. O que acontece com ele? Como é que ele vive? Como é que ele pensa? Como é que ele age? Ele age baseado na mente dele, na psique dele. Ele vive baseado nos seus interesses, nos seus desejos, na maneira como ele vê o mundo, na maneira como ele vê a sua história. Não tem nada de espiritual nesse homem. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. Lhes são loucura. Por que é loucura? Porque a mente não entende. Esse é o homem natural. É o primeiro estado do ser humano. Todas as criancinhas que nascem, elas são lindinhas, elas são maravilhosinhas, elas são inocentes, mas é só sair da época da inocência que acontece com eles. Quem tem filho aqui sabe o que acontece. Não é? Vai manifestar o pecado, certo? Vai manifestar a transgressão. Por quê? Porque é baseado na mente, não é no espírito. O seu espírito precisa nascer de novo. O que é que disse Jesus para Nicodemos em João capítulo 3? Necessário vos é nascer de novo. Aí Nicodemos utiliza a mente dele. E diz assim, como? Não entendi. Como é que um homem sendo velho pode entrar na barriga da sua mãe e nascer de novo? Essa é a cabeça pensante. A lógica humana não alcança os princípios espirituais. Aí qual foi a resposta de Jesus? Vocês estão aqui? Ou vocês não sabem o que eu estou falando? Vocês sabem. O que Jesus disse? Aquele que nasce da carne é carne. E aquele que nasce do espírito é espírito. Simples, né, gente? Quando você nasceu da barriga da sua mãezinha, foi a carne que nasceu. O seu corpo, você ser integral, óbvio, ser integral. Mas o seu espírito está dormindo. Então o espírito do ser humano precisa nascer de novo. Para ele se converter, ele precisa de uma obra do Espírito Santo na vida dele. Aí ele nasce de novo. Olha lá, o Espírito já, apareceu. Aí você vai dizer, pastor, você errou lá quando você estava fazendo o desenho. Tá vendo, ele ficou menor. Eu pus de propósito. Sabe para quê?
para dizer para você que o espírito precisa crescer. Olha aqui para mim. Vou fazer uma pergunta. Você sabe como tratar seu corpo? Sim ou não? Gente, quando vocês respondem, vocês falam assim para mim. Pastor, eu estou acompanhando o que você está fazendo. Quando você não responde, eu fico aqui assim, ó, achando que... Eu sei que vocês estão pensando, mas me ajude para se ajudar, tá bom? Vamos combinar? Fala qualquer coisa, mas fala, tá bom? Vai lá. Então vamos lá. Você sabe cuidar do seu espírito, sim ou não? Você sabe. Desde que a gente nasceu, a gente cuida do corpo, dos corpos. Olha, vocês nem pensam. Eu errei, vocês também erraram. Você corrigiu? Muito obrigado. Eu errei aqui, feio, né? A gente sabe cuidar do corpo, a gente alimenta o corpo, a gente faz exercício, a gente faz isso, a gente sabe como cuidar do corpo. A gente sabe como cuidar da mente, sim ou não? Sim. A gente lê, a gente estuda, a gente aprende, a gente cresce, a gente experimenta coisas e isso tudo fica guardado na nossa mente. Agora, o ser humano sabe como cuidar do espírito? Não. Ele precisa de Deus. Então a primeira coisa que ele precisa é que o Espírito Santo promova dentro dele um novo nascimento. Porque se ele não nascer de novo, ele vai viver como um homem natural. Você acredita que tem pessoas na igreja que nunca nasceram de novo? Sim ou não? Aí você diz assim, mas eles estão na igreja, não perde um domingo. Não, não perde. Por quê? Porque eles puseram na cabeça que é bom para eles. Só quando sai daqui, faz o que dá na telha. Só faz o que tem na cabeça. Não faz o que o Espírito Santo manda. Tudo bem? Até aqui? Não estou ofendendo ninguém, hein? Eu nem sei quem é quem aqui. Tá bom? Então, uma pessoa, quando ela nasce da mamãe, é um homem natural. Quando ela nasce de Deus, é um homem espiritual. Só que esse homem espiritual precisa crescer, o espírito da pessoa precisa crescer. Se não crescer e o espírito dela continuar pequeno, vai acontecer isso aqui. A mente continua mandando. Esse é o homem carnal. Então quando Paulo disse, vocês são crianças em Cristo, significa, vocês são nascidos de novo, mas ainda são crianças porque não estão crescendo. Vocês têm atitudes infantis, vocês têm uma vida que vocês olham a vida do ponto de vista dos sentimentos. Vocês andam baseado no coração de vocês. Mas o homem espiritual, ele precisa que o seu espírito cresça. Olha lá, ó. Cresça. Para a gente cuidar do corpo, a gente precisa de exercícios físicos. Para a gente cuidar da mente, a gente precisa de exercícios mentais. E para a gente cuidar do espírito? Eu dei a dica, gente. Fala sério. Exercícios espirituais. Me fale alguns exercícios espirituais. Leitura da Bíblia, oração, comunhão da igreja, cultos, jejum, servir, fazer o bem, adoração, ser generoso, dar, né? São exercícios espirituais. São exercícios que você faz com que o seu espírito cresça. E quando o seu espírito cresce mais do que a sua mente, aí sim você começa a viver uma vida espiritual legal. Deu para entender, queridos, onde é que eu quero chegar? Quer dizer, onde é que eu quero chegar vocês não sabem, mas pelo menos onde é que eu estou indo, né? Estamos juntos, né? Tudo bem até aqui, queridos? Então, olha só, essa dinâmica, se você entender isso, fica claro muita coisa na vida da gente. Primeiro, gente, eu nunca digo quem é salvo e quem não é, porque eu não sou Deus. E você nunca deve dizer isso, certo? Agora, existem pessoas que já entregaram sua vida a Cristo, mas não crescem espiritualmente e são crianças. Você já viu criança numa sala onde só tem cristais? É um perigo, né? É um perigo para elas, porque elas podem se machucar, e é um perigo para os bens, que pode quebrar tudo. É mais ou menos isso, né? Agora, número 1, o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Esse não adianta, enquanto não nascer de novo, não vai entender a Bíblia. Vai continuar andando baseado no relativismo moral. O homem convertido, quando eu falo homem, estou falando do homem e da mulher, né? Claro.
O homem convertido é um homem que está no processo de crescimento. Ele vai começar a ter uma crise boa. Sabe qual é a crise boa? A mente e o espírito começam a dialogar. Então ele crê, aí depois a mente diz, cuidado, não é bem assim. Aí ele dá uma pulada para cá, aí ele vai num culto, aí fala, não é verdade, Senhor, o Senhor tem razão. Aí ele cresce mais um pouco, aí a mente dele diz assim, mas cuidado. Aí ele cai para cá de novo. Aí ele diz, que saudade de um retiro espiritual. Aí ele vai num retiro espiritual. Não é assim que a gente cresce, né? Mas é uma crise boa. É uma boa crise. Por quê? Porque a mente começa a ser questionada pelo Espírito. Quando a mente se sente toda poderosa, é um perigo. Mas quando o Espírito Santo, através da palavra de Deus, a fala no meu espírito, e o meu espírito questiona a minha mente, aí é uma crise boa. É uma crise, mas é uma crise boa. Que é uma crise de crescimento. Até chegar o momento em que a minha mente vai ser renovada. O que diz Romanos 12, 1 e 2? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que eu faço para minha mente ser, eu vou usar uma palavra aqui meio feia, mas vocês vão entender. Como é que eu faço para minha mente ser domada pelo meu espírito? Precisa ser domada ali, botar um freio e segurar. Renovando a mente. Renovação da mente começa e o resto da vida com a palavra. Sem a palavra de Deus, a pessoa não consegue renovar a mente. A Bíblia diz, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir do quê? Da palavra de Deus. Então, por exemplo, você não lê a Bíblia. Vem na igreja de vez em quando. Não ora. Não fala de Jesus para ninguém. Não ora por ninguém. Não tem exercício espiritual. O que acontece? Aí você fala assim, mas eu sou crente. Eu sei que você é crente, mas é carnal. E você está mais para problema do que para solução. Agora, e aquela pessoa que está crescendo espiritualmente? Ela mesma está numa crise, porque ela está assim, a mente dela é racional. E o espírito não é racional. Ela está numa crise, mas é uma crise boa, ela está produzindo. Ela fala de Jesus para as pessoas. Aí ela começa a falar de Cristo para uma pessoa, a pessoa entra com a cabeça, né? Porque, lembra, o homem natural usa a mente, né? Aí ele joga uma pergunta em cima dela, aí ela já busca em Deus, já busca na palavra, e se ela não sabe, ela fala, eu volto aqui para te dizer depois, e aí vai crescendo. Eu nunca parei lendo a Bíblia e fazendo assim, agora vou decorar esse versículo. Eu nunca fiz isso, nunca fui bom de decorar. Nunca consegui fazer isso. Sempre achei a coisa mais chata do mundo fazer um negócio desse. Tem gente que gosta, estou falando. Mas você já percebeu aqui que eu citei vários versículos de cor? Por que você acha que eu decorei? Renovação da mente. Leitura, pregação, anúncio, discipulado, conversa, aconselhamento, e falo e volto, e leio e releio, e estudo e releio, e volto, e decora, não tem jeito. E a palavra decorar é muito bonita, porque é uma palavra que vem do latim. Decor, cor é coração. Você tem no coração aquilo. É isso que a gente precisa ter. E o que isso tem a ver com a família? O que tem a ver com a família é simples que a família hoje não pode ser tratada como a gente imagina. Não é que não pode ser tratada, não pode ser... Deixa eu mudar completamente a frase. A família hoje não entra nos padrões divinos, certo ou não? O padrão divino é
Uma pessoa casa, um homem casa com a mulher, eles têm filhos. Esse é o padrão divino. Hoje é assim, o homem casou com a mulher, separou, eles tiveram filhos, aí ele separou, casou com outra que tem filho do outro. E a mulher que tinha filhos com ele, já casou com outro e tem filho do outro. Então, e aí quando eles se juntam, eles têm outro tipo de filho. Outro tipo de filho não, né? Filho de pai diferente. É um rolo, é um rolo, simplesmente é um rolo. Tanto é que no nosso país inteligente, dirigido por pessoas cultas, estão querendo tirar o conceito de família da educação. Para acabar de acabar. Você fala assim, não vai ficar falando pai e mãe, porque às vezes não é pai e mãe, às vezes é pai e pai. Às vezes é mãe e mãe. Às vezes é só mãe, às vezes é só pai. Então não pode, vamos parar com esse negócio, vamos tirar esse conceito. Mas é isso que a gente tem que fazer ou é o contrário? O contrário é óbvio, a gente tem que voltar para os princípios de Deus. Acontece que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Isso que eu estou falando aqui para vocês, se aqui tivesse só gente que não fosse convertida, já tinham atirado pedras em mim faz muito tempo. Já tinham levantado a mão ou já tinham saído. Ah não, que homem ignorante. Já tinham ido embora. Porque a mente se acha, gente. Você quer ver lugar? Quem trabalha em universidade aqui? Levanta a mão. Obrigado. Ou fogueira de vaidades que é a universidade, não é? O cara é avaliado pela quantidade de curso que ele tem, não é? Seu mestrado. Uma vez eu estava trabalhando na universidade uma vez e eu atendi o telefone. Meu irmão também trabalhava na universidade, porque meu irmão era o diretor de uma das faculdades. E eu fazia um outro trabalho. E quando alguém ligou e falou que queria falar com o professor Nasser, a pessoa jogou para o meu telefone. Caiu no meu telefone, atendi, o homem começou a conversar comigo. Eu falei, não, eu acho que o senhor quer falar com o meu irmão. Ah, é isso mesmo, é o professor lá, diretor da faculdade de economia. Então, é meu irmão. Ah, mas você não poderia mandar um recado para ele? Eu falei, posso. Diga para ele que o pós-doutor fulano de tal ligou para ele. Eu nunca tinha visto uma pessoa falar isso assim. Até doutor ainda estava bom, né? Modestamente ele falou, o pós-doutor. O que me interessa que o pós-doutor, que o cara fez pós-doutorado? Não me interessa. Fala assim, ó, o José fulano de tal, que é professor da universidade tal. O José fulano de tal, que é o Mané da não sei das quantas, que é o empresário tal. Era tudo bem. Pós-doutor. Agora, por quê? Porque a mente foi extremamente trabalhada. E na conversa com a mente, de mente para mente, você vai avaliar as pessoas baseado no quê? No conhecimento. Tem um psicólogo chamado Dr. Philip Zimbardo. E ele deu uma palestra muito interessante a respeito do poder do tempo. E ele disse que existem pessoas que pensam só no passado, outras que pensam só no presente, ou pensam no presente e no passado, e outras que pensam no futuro. Mas quando ele falou do presente, ele disse uma coisa interessante. Não é uma palestra evangélica. Não sei nem se ele é cristão, tá certo? Ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim, aqueles que vivem no presente e pensam no presente têm dois tipos de pensamento. Ou eles são fatalistas, e eles dizem, nada que eu fizer vai alterar o curso das coisas, ou eles são hedonistas, ou seja, eles vivem pelo prazer. Os hedonistas buscam prazer, conhecimento e sensações. Interessante. A sociedade que a gente vive é assim. Ninguém pensa no futuro, ninguém está pensando que uma atitude hoje vai mudar alguma coisa ali. Ou eles são fatalistas, a coisa é assim, a vida é assim, acabou, deixa eu me enxafurdar nessa lama aqui. Ou a pessoa simplesmente vive pelo prazer do presente. Mas não é o que a Bíblia diz para a gente. Então o homem natural é assim, isso tudo que a gente falou. Mas e o homem convertido, o homem, a mulher convertido? Tem que ter alguma coisa diferente. E o que é que tem de diferente? Em primeiro lugar, o seu espírito não está morto. Segundo lugar, precisa crescer. E uma vez que cresça e se estabeleça como a liderança da vida, o espírito liderando a mente e o corpo,
Então a gente começa a pegar os princípios de Deus e aplicá-los de forma equilibrada. Então veja o que diz a Bíblia. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritei os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Você lê um texto como esse, quantos versos? 4 versos. Você lê um texto como esse. Se é um homem natural que está lendo, já para no primeiro. É ou não é? Mulheres, sejam submissas ao próprio marido. Pronto. É o suficiente para dar briga. Se é mulher, diz não. E se é homem, diz gostei. Mas os dois estão errados, porque não é isso que o texto diz, porque a gente tem que pensar nos princípios espirituais. Opa, tem coisa aí. Então vamos tentar ver isso daí, mas antes vamos continuar lendo o texto. Versículo 23 diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Quando você olha então, mulheres sejam submissas, ou sede submissas aos vossos maridos, ou ao vosso marido, perdão, diz, é uma coisa séria, porque tem muita gente que não entende isso e acha que é um absurdo. No entanto, quando você vai lá em Gênesis capítulo 3, e quando você ouve o que Deus falou para Eva, diz assim: e a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ora, o que quer dizer isso? Quer dizer isso é que Deus estabeleceu assim. E se Deus estabeleceu assim, eu tenho que entender, dentro de princípios espirituais, o que significa esse governo. Certo ou não? Você está com a Bíblia aí? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Por favor. 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 3. Olha, eu falei na outra turma, eu vou falar para vocês. Se tiver algum empresário aqui, olha, inventa um jeito de abrir esse copinho sem molhar, que você vai ficar milionário. Eu nunca vi igual. Olha, babei aqui. Na primeira aula, uma moça foi me ajudar, coitadinha. Espirrou nela também. Aí alguém fala assim, é só cortar. A gente anda com faca na mão, né? É um negócio, aqui é impressionante. Primeiro aos Coríntios capítulo 11, versículo 3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Leram? Entenderam? Tá claro, não tá? Ok. Se Deus é o cabeça de Cristo, logo Deus é mais importante que Cristo, certo? Por que não? Por quê? Você sabe por quê? Por quê? Os dois são o mesmo Deus. Você não pode dizer que o Pai é mais importante que o Filho é mais importante que o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Certo, irmãos? Mas a Bíblia diz que o Pai é o cabeça de Cristo. Pensa nisso. Segundo, o homem e a mulher. Vocês que conhecem a Bíblia de cor, o que é que diz 1 Pedro 3,7? Só sei o Novo Testamento. Olha, não, mas 1 Pedro está no Novo Testamento, irmão. Manda brasa. Então vai lá. 1 Pedro 3,7 diz o quê? Maridos, tratai as vossas mulheres
Abram lá, vai, gente. Não. 1 Pedro 3,7. 1 Pedro 3,7. Tem um pastor que falou para mim que na igreja dele ele não fala mais vamos abrir a Bíblia. Ele diz assim, vamos acessar a Bíblia. Porque o pessoal pega celular, iPad, computador, né? Então, vamos acessar a Bíblia agora. O que diz lá? 1 Pedro 3,7. Abriram? Maridos, cuidem bem das suas esposas, tratem elas muito bem. Elas são o vaso mais frágil, é isso que está escrito lá. Aí diz assim, mas vocês dois são herdeiros da mesma graça da vida. Em outras palavras, homens e mulheres são também iguais perante Deus. Certo ou não? Você não crê que o homem vai para um céu e a mulher vai para outro, né? Até perguntaram isso para Jesus, Senhor, como é que a gente vai fazer lá? Vai casar com quem? Jesus falou, lá não casa, não se dá em casamento, são como os anjos dos céus. Mistérios, a gente vai chegar lá, quando a gente chegar lá a gente pergunta certinho como é que é isso. Mas a verdade é a seguinte, homens e mulheres diante de Deus são iguais, sim ou não? São iguais. Mas por que a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher? E por que a Bíblia diz que Cristo está submetido à cabeça que é Deus? Deus é a cabeça de Cristo. E Cristo é o cabeça do homem. Você viu uma cadeia de autoridade aí? Deus, Cristo, o homem e a mulher. Viu uma cadeia de autoridade? Agora, homem e mulher são iguais perante Deus. E o pai e o filho são iguais, que é o mesmo Deus. Então, o que é que Paulo está tratando aqui? Função, responsabilidade. Então, o que significa o homem governar a mulher? Significa que a responsabilidade da liderança do lar está na cabeça do homem. Isso não quer dizer que o homem é melhor que a mulher e nem quer dizer que o homem tem que bater na mulher ou quer dizer que o homem tem que pisar no tapete que é a mulher. Não é isso. Você tem que entender o princípio espiritual. E o padrão de liderança estabelecido por Jesus é um padrão espiritual e não um padrão humano, porque o padrão de liderança humano é injusto. O padrão de liderança humana é por merecimento. Certo ou não? Você trabalha numa empresa, você quer promoção? O que você tem que fazer? Mereça. Mas o marido nunca deve dizer para a mulher, você tem que merecer meu amor. Então, o padrão é diferente. Por que o padrão é diferente? Por quê? Porque o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então o líder marido tem que amar a mulher com o padrão do amor de Cristo pela igreja. Aí você entra com aquelas perguntas que todo mundo entra. Pastor, mas o meu marido não me ama assim. Então, devo ser submissa a ele? Pastor, a minha esposa não é submissa a mim. Devo amá-la como Cristo amou a igreja? Perguntas absolutamente fora de propósito. Por quê? Porque o padrão é o alvo. É para onde eu estou indo. Eu e você temos que sempre ir em direção ao padrão, ao estabelecido pelo Senhor. Por exemplo, como é que você interpretaria para uma pessoa que está começando a ler a Bíblia agora o seguinte versículo? Sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial, o vosso Pai Celestial. Tá, eu sou novo convertido, tá? Acabei de chegar agora aqui, entreguei minha vida para Jesus, estou feliz da vida que alguém vai me ensinar a Bíblia. E eu estava lendo Mateus, aí eu chego para você e digo assim, ó, aqui está escrito, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. O que você me diz? Aí eu leio um texto desse e digo assim, ó, não dá. Eu nunca vou conseguir agradar a Deus, porque eu nunca vou ser perfeito. Certo? Então por que Jesus mandou a gente ser perfeito? É óbvio que o que o Senhor está dizendo? Ele está dizendo, esse é o padrão, é onde você tem que chegar. O seu caminho tem que ser um caminho que olha para a perfeição. Nem 1 milímetro a menos. Se você não olhar para a perfeição, você está fora do rumo. Você está vivendo na injustiça. Você está vivendo fora da vontade de Deus.
Então qual é o parâmetro de Deus para o homem? É que o homem ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. E ponto final. Ah, mas meu marido não ama. O problema é dele, ele vai prestar contas porque ele é tua cabeça. Então, mulher, fica feliz porque o chicote vai bater na tua cabeça. E a tua cabeça é o teu marido. E você, homem, bota a cabeça... A cabeça não, como é que é? Bota a barba de molho. Porque você é responsável pela sua família. E Deus vai cobrar de você. Isso é padrão espiritual. Por que eu comecei falando sobre novo nascimento, homem carnal, homem espiritual? Por que vocês acham? Porque é simples, gente. Um princípio desse não entra na cabeça de uma pessoa que não nasceu de novo. E não é vivido por uma pessoa que não vive uma vida espiritual abundante. É por isso que hoje, ainda, depois de mais de 2000 anos que Cristo veio à Terra, ainda tem cristão se achando e vivendo uma vida pobre, miserável, estabelecida pela sua cabeça, pela sua lógica, e achando ainda que está maravilhoso. Por isso. Porque sem fé, Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé, eu não consigo viver os princípios de Deus, eu não consigo obedecê-los. E os filhos? A Bíblia diz que os filhos devem obediência aos pais. Ah, mas é que você não conhece meu pai. Meu pai é cabeça dura. Minha mãe só faz o que meu pai manda. Eu estou perdido. Dá uma olhada nesse texto de Hebreus capítulo 5. Você já tinha prestado atenção nele? Hebreus capítulo 5 está falando do Senhor Jesus. E disse assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, nos dias que ele estava aqui na terra, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho de Deus, embora sendo Deus que é, ele aprendeu obediência por aquilo que ele sofreu. Como é que você interpreta isso? Quando Jesus estava na terra, ele foi obediente. A Bíblia diz que quando Jesus era pequenininho, quando ele era menino, ele crescia em graça e estatura diante de Deus e dos homens. E a Bíblia diz que ele era submisso aos seus pais. Lembra disso? Agora, o sofrimento gera também, aprimora a nossa obediência. Seria melhor esperar não sofrer, viu, irmão? Obedeça antes de sofrer. Melhor. Você obedece por amor. Você cresce. Existe alguma possibilidade de um filho desobedecer o pai ou a mãe? Existe. Quando? Quando as ordens dadas contrariam as ordens divinas. Certo? Vou dar um exemplo profundamente radical, né? Imagina que um pai chega para uma filha e diz: você ficou grávida, agora você vai abortar. Tem muito caso assim. Você vai abortar. Porque eu não vou deixar você casar com esse vagabundo e eu não vou cuidar de neto, porque agora que você está crescida, eu não quero nenê nessa casa. Então você vai abortar. A menina deve obedecer o pai ou não? Não, por quê? Porque o pai está dizendo para ela: mate. E a Bíblia diz: não matarás. Deu para entender? É o único caso. É quando é a chamada desobediência a uma autoridade, porque essa autoridade está quebrando um princípio divino. Fora isso, os filhos devem obediência aos seus pais. E a Bíblia diz que a obediência dos filhos aos pais é justa. E faz com que isso honre o nome de Deus. Agora, aí diz o texto: pais, não provoqueis vossos filhos a ira.
Aí alguém lê um texto desse e diz, pais, papai e mamãe. Não, no grego é pater. Homem, responsabilidade é sua, você não é cabeça? Pastor, não estou entendendo, você quer que eu eduque os meus filhos? Não, mas eu já combinei com a minha esposa, ela que vai educar. Tá bom, você pode ter combinado, mas a responsabilidade final é sua. Certo, queridos? Isso que se chama princípio de autoridade, cadeia de autoridade. Tem jeito de escapar. Você pode espernear, etc., mas não vai adiantar. Então é melhor fazer logo o que a Bíblia manda. E pronto. Pais devem educar os seus filhos, devem levar os seus filhos a Cristo. Ainda que ele faça isso com a mão da mãe, com a boca da mãe. Mas a responsabilidade da educação no caminho de Deus é do homem. E na nossa sociedade, os homens olham para a mulher e dizem assim, olha aqui. Ele já começa falando assim, você quer ter filho? Você quer ter filho. Como se a mulher tivesse filho sozinha, né? Você quer ter filho? Responsabilidade é sua. Eu não quero saber. Esses dias eu ouvi um cara falando isso. Na verdade, a irmã dele falando comigo falou assim, pastor, você imagina o que o meu irmão falou para minha cunhada? Eu falei, o quê? Disse o seguinte, ó, você vai ter filho, eu quero que você saiba. Número 1, eu não dou banho em criança. Número 2, eu não acordo à noite. Número 3, eu não atendo quando a criança chora. E número 4, depois que você terminar o tempo de amamentação, você vai fazer plástica nos seios. Desculpem o termo. Mas foi um estúpido que disse isso para uma mulher. Não, pastor, mas sabe o que é? É que eu sou homem. Você é homem. É o responsável pela sua casa. É a cabeça da esposa. É o líder da sua família. É o sacerdote da sua casa. Não dá para escapar. A responsabilidade final é sua. Você pode combinar o melhor jeito de fazer as coisas, mas a responsabilidade final é sua. Na nossa sociedade, o homem olha para a mulher e diz assim, eu trabalho e sustento a casa. Você cuida da família. Isso não existe na Bíblia. A gente pode dividir tarefas, mas a responsabilidade é do homem. Está ajudando, mulheres, tirar um pezinho do ombro de vocês? Eu estou batendo na cabeça dos homens. Sabe por que eu estou batendo na cabeça dos homens? Porque nós, homens, fomos criados numa sociedade machista e absolutamente não cristã. Esse é o problema. Então a gente acha, mesmo dentro da igreja, a gente acha que ser homem é suprir as coisas de casa, né? Fazer mais isso, fazer mais aquilo, e assistir televisão. Esse pais não provoqueis vossos filhos a ira é o homem. Porque, na verdade, somos nós os homens que provocamos ira para os nossos filhos. Eu vou dizer por quê. É simples, quer ver? A mulher ficou grávida. Nenezinho começa a ser formado na barriga de quem? Da mulher. Aí ele vai crescer e amadurecer 9 meses na barriga de quem? Da mulher. Aí ele vai nascer e quem vai parir, o parto, é na mulher. Aí o nenê nasce e vai mamar no seio de quem? Da mamãe. Certo? E vai ficar um tempão assim. Quem é pai aqui sabe muito bem que a gente fica se sentindo muito mal. Quando eu fui pai muito novo. Então, eu demorei 1 ano e pouco para entender que eu tinha um filho, na verdade. Porque meu filho chorava, eu queria participar. Meu filho chorava, eu corria, pegava, ele chorava mais. Dava para a mãe, ele parava.
cheirinho do leite, o jeitinho. Aí o menino começou a crescer, e eu não queria que ele fizesse uma coisa errada, e eu falava, minha esposa olhava para mim e dizia, bem, o que você está gritando? Eu dizia, eu não estou gritando. Claro que você está gritando, você gritou com o menino. Vai traumatizar o menino. As mulheres são culpadas disso também. Elas acham que nós somos maus. Eu vou explicar por quê. Não é tema da palestra, mas como eu tenho uns minutinhos, eu vou explicar por quê que as mulheres acham assim. Vai ajudar vocês mulheres a ficarem mais em paz e os homens também. Quer ver? As mulheres ouvem de um modo diferente dos homens. Porque as mulheres elas distinguem tons diferentes com mais facilidade do que os homens. E Deus fez a mulher assim exatamente porque em todo esse processo do crescimento de um bebezinho, ela tem que discernir o que é choro de xixi, choro de cocô, choro de dor, choro de manha, choro... É ou não é? Homem não. Homem, seu filho está chorando. O homem fala, né? Olha lá, neném está chorando, bem. Ele está com fome, a mãe diz. Aí o cara pensa e fala assim, como é que ela sabe? E chega lá e ele mama. Aí o neném dá um... O pai fala, o neném está chorando. A mãe diz, ele está molhado. Como que você sabe? Esse choro é de ele estar molhado. Eu estou falando alguma bobagem, mulheres? Sim ou não? Porque a mulher tem uma percepção de tons muito mais aguçada do que o homem. Quando o homem fala, a mulher percebe no tom de voz como que está o ânimo do homem. E nós, homens, temos uma voz mais grave. E a nossa tendência é, quando vamos dar uma ordem, engrossar mais a voz. Menino, é assim que ele fala, né? Obedece sua mãe. Para que fazer isso também, né? Não precisa. Mas a gente faz assim, aprendeu assim, sei lá. Acha que é assim que faz. Para a mulher isso dói no ouvido. Aí a mulher olha para o marido e diz, você vai deixar o menino traumatizado. Você está sempre bravo falando com o menino. Eu não estou bravo. Tá. E assim por diante vai essa briga toda. Eu não sei nem por que eu entrei nesse assunto. Na verdade, o que eu quero dizer para você é o seguinte. A responsabilidade... por causa do pai que irrita os filhos. O pai irrita o filho quando o pai não é coerente nas ordens. E isso é muito comum com os homens. Por exemplo, a mãe diz assim para a filha, filha, eu não quero que você saia com essa amiguinha. O que os filhos fazem? Os filhos testam a nossa autoridade o tempo todo, não é? A menina ouviu a mãe falar, o que ela faz na hora? Paizinho, a mãe não quer que eu saia com a Claudinha. O pai já tinha conversado com a mãe e tinha concordado com a mãe que aquela menina não era uma boa companhia. Aí a menina chega, paizinho, por favor, ela é minha amiga. Tá bom, filha, hoje você pode. Está irritando os filhos. Está provocando a ira. Como provocando a ira? Está provocando a ira, porque isso vai dar mal. Vai acabar mal, melhor dizendo. Isso vai acabar mal. Então, os pais, os homens, precisam atentar um pouco mais para a coerência das ordens. Pais e mães precisam conversar sobre as ordens que vão ser dadas e falar a mesma língua, nunca língua diferente. Se a mãe disse não e o pai, mesmo sem achar, já foi dito não, diga não. E o contrário também é a mesma coisa. Depois vocês se acertem. Mas é preciso ser coerente. E os filhos sentem isso. Porque os filhos estão o tempo todo empurrando o limite da autoridade. Eles querem saber. Não é assim, gente? Criança não faz birra? Faz ou não faz? Manha. Né? A criança chora, e a hora que aí você fala não. Aí a criança se joga no chão, aí você fala não. Aí ela bate a cabeça no chão, aí você fala não. Não é assim? Aí ela se esperneia, aí você fala não. Aí ela grita mais alto. Aí você percebe que ela já está acordando o vizinho, aí você diz, tá bom. Mamãe faz. Só hoje, hein? Para de chorar. Tá bom.
Aí a criança ganhou. E o que aconteceu? Você está criando um monstrinho, um bichinho, certo? Que quando chegar na adolescência vai querer fazer a mesma coisa com todo mundo. E quando chegar na fase adulta vai querer fazer a mesma coisa com todo mundo. Sabe onde vai parar? Na cadeia. Porque só cadeia segura esses bichinhos. Princípio de Deus a gente não brinca. Se você quer levar Deus a sério, leve Deus a sério primeiro. Primeiro cresça espiritualmente. E aí então seja o homem e a mulher que Deus quer que você seja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai, para que a gente faça o que o Senhor quer que a gente faça. E que a gente te obedeça como filhos amados que somos do Senhor. Obrigado, Pai, por essa tarde, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou tomar liberdade, eu perguntei para o pastor João Rainer se eu poderia fazer isso, ele me deu autorização, então eu vou fazer. Eu já tive aqui na igreja e falei de um livro meu, né? Alguns irmãos lembram disso, né? Dia 21 agora, eu lancei um outro livro, porque eu trabalho com homens. Eu tenho um ministério mais ou menos com 200 a 250 homens por semana. E eu escrevi um livro que é fruto dessas mensagens, chamado Palavra de Homem. E eu estou disponibilizando para os irmãos. Custa 20, então, cada um. Tem alguns aqui ainda, porque a primeira turma levou quase tudo. Mas tem alguns aqui. Se os irmãos quiserem, é só vir aqui, pegar e deixar o dinheiro. Viu? Não, deixa o dinheiro. E se eu não estiver perto, joga o dinheiro aqui. Eu acredito em você. Porque Deus está olhando. O troco eu tenho aqui. Eu tenho troco. Tá bom, queridos. Obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe. Uma boa tarde.